Olá, galera, tudo bem? Esse aqui é o quarto episódio da Quarentena Itinerante e a cada 15 dias nós nos reunimos aqui sempre para apresentar algum nome relevante do audiovisual aqui da cidade de Guarulhos. Meu nome é Edson Murata, faço parte do coletivo Cineclube Itinerante e a nossa missão é sempre fazer essa divulgação, né, do cinema de Guarulhos, né? E hoje nós estamos aqui com a participação de uma figura muito querida, muito importante, né? E muito jovem, né? Esse é uma coisa bacana que ele diz que os novos realizadores, que é o Wesley Gabriel, que aqui no meio, né, do audiovisual de Guarulhos, ele é conhecido como WG, e também na região dos Pimentas. Ele é muito conhecido na região dos Pimentas, e é um colaborador, assim, desde o do começo aqui, do nosso Cineclube Itinerante. Eu vou falar alguns dados, né, do WG, só para a gente iniciar aqui, para vocês terem uma ideia de quem que é o WG. Ele começou no cinema e no audiovisual em 2014, e atualmente está estudando fotografia na Universidade de Guarulhos, né? Ele começou a estudar cinema e comunicação em 2013, a partir das oficinas do projeto Com Pimentas, que ele vai explicar o que é esse projeto, né? Em 2015, ele fundou o coletivo Pinoférico, que foi formado por cineastas e educadores e tinha o objetivo de formação e fomento do cinema no bairro dos Pimentas e região. Em 2017, ele realizou o filme No Rolê, e ele vai falar bastante disso, e dirigido por ele, e foi um filme que foi premiado em melhor direção nacional, em edição no segundo Go Film Festival de Goiânia. Também foi exibido em Portugal, né, e em outras localidades também, né. E o WG ele também participa de muitas oficinas livres de cinema em Guarulhos, não, em São Paulo, né? E ele sempre está se aperfeiçoando. O WG é uma pessoa que sempre está se aperfeiçoando, sempre buscando mais e mais conhecimento, aperfeiçoando os equipamentos também. Então, já vou passar diretamente a palavra para o WG para fazer sua apresentação e começar a falar de si mesmo, né? Falar da sua obra. É contigo agora, WG. E aí, quero agradecer aí o convite, aí fico muito feliz aí de vocês terem me convidado aí para falar um pouquinho do que eu desenvolvo aqui no bairro dos Pimentas, junto com meus amigos, né? Eu faço todo esse tempo que eu faço audiovisual, ou tento fazer audiovisual, nunca fiz sozinho, eu sempre fiz acompanhado. Então, agradecer mesmo. Você já falou um pouco aí do que eu faço, muito bem, desde quando eu comecei. Foi um resumão praticamente do que eu iria fazer, né? O resumo que eu ia fazer. Mas você quer que eu comece a falar sobre mim, Edson? É isso mesmo, WG. Fala de você, das suas influências, como é que você começou. A gente só fez um resuminho só, mas pode aprofundar um pouquinho mais como o seu começo, Tá. né? As suas referências, como é que você começou no bairro. Beleza, né? então. Do projeto Com, que eu achei importante. Né? Beleza. Tá, do comecinho. Eu comecei... O audiovisual entrou no meu caminho, assim, em 2014, porque em 2014, 2013, 2014 eu fazia rap, né? Eu cantava rap. E aí, fazendo rap, eu fiz um som sobre o meu bairro, né? Sobre o Sítio São Francisco. O Sítio São Francisco é um dos bairros aqui dos Pimentas, né? Pimenta é o distrito, né? E dentro dos Pimentas tem seus bairros. E aí, no bairro Sítio São Francisco tava tendo urbanização, né? Até hoje acontece essa urbanização. E aí eu fiz uma música, né? Na época com 15 anos, né? 14, 15 anos, muito jovem.
tentando falar um pouco do que eu vi assim no bairro. E aí, um amigo meu chamado Léo, ele levou essa música para um projeto que estava iniciando no bairro, que era o projeto Concom. E aí, eles me convidaram para falar lá com eles, né, com os organizadores do projeto, e se essa poesia ela poderia entrar no jornal do bairro. Foi a partir daí que começou. Então, nesse começo desse jornal do bairro, tudo, era o projeto Concom, ele estava se iniciando. Né? Ele estava formando os agentes ambientais, né, do bairro do Sítio São Francisco, e esses agentes ambientais fariam esse jornal. Né? Esse foi o primeiro jornal do Sítio São Francisco, a primeira edição. O nome do jornal se chama Sítio em Ação. E o meu som, né, a minha música foi para esse jornal. Nesse caminho eu conheci o pessoal, né, do projeto Concom, né, os coordenadores, o André, o Borracha, que era um dos educadores, Gilberto Cartano, Thaís, Fernanda, que foram os primeiros educadores, e eles estavam começando o projeto Concom nesse momento. E aí o projeto Concom, ele oferecia 3 oficinas, que são as oficinas de comunicação comunitária. Então, nessas oficinas tem 3 módulos, né? Tem o módulo de jornal, o módulo de TV e o módulo de rádio. Então, os participantes, eles poderiam participar de todas, né? De todas as áreas, jornal, TV e rádio, ou escolher só uma, né? Então, eu participei de todas e eu fui um dos primeiros alunos do projeto, fui um dos primeiros alunos, né? Da primeira turma do projeto Concom. Então, eu participei, me formei nesse ciclo básico, né? Porque o projeto, ele tem ciclos também. Então, tem o básico, o intermediário e o avançado, né? Então, comecei no básico, me formei. E aí, se você continua no projeto, né? Fazendo aulas, você entra no intermediário. E aí, eu com 15 anos, né? Aquele fogo de aprender, eu continuei. Só que para passar para o intermediário, você tinha que escolher um dos 3 para você se aprofundar, né? Na época tinha esse requisito. Então, ou você ia para o jornal, focar mais no jornal, ou você ia para a rádio, focar mais na rádio, ou você ia para a TV, focar mais na TV. E aí eu vinha do rap, né? Mas eu não fui pro jornal, assim, eu gostei tanto de saber como funciona o meio da TV atrás das câmeras, que eu fui tentar me aprofundar mais na parte da TV. Então aí foi aí que começou, né? Eu comecei aprendendo, né, com o projeto Concom, né? Fui pro intermediário, e aí no projeto Concom, o que acontecia, né? A gente fazia matérias, né, sobre o bairro. Então a gente entrevistava os moradores, falava da urbanização que estava acontecendo no bairro a partir, né, do meio audiovisual, do jornal impresso ou da rádio, né? No projeto também tinha uma rádio comunitária. E aí eu gostei muito de fazer matérias e de saber como funciona, assim, né? Quando me mostrou o Gilberto Cartano, né, que foi meu professor, quando ele me deu a primeira aula de fotografia, eu me encantei, assim, ó, porque ele começou a falar dos planos e para que funciona os planos de filmagem, como utilizar, eu fiquei doido, assim, eu gostei muito de como que eu utilizava os planos para contar uma narrativa. E aí, a partir disso, a visão de telespectador que eu era passou a ter uma visão de produtor, né? Basicamente, comecei a entender como funciona para contar uma história, eu comecei a produzir. Então, eu participei do intermediário, e nesse meio tempo de projeto Concom, do segundo ano, do primeiro ano, segundo ano, eu ganhei uma bolsa no Senac, né, da Lapa.
E aí eu fui estudar edição, né? Eu não sabia como que eu ia fazer isso, porque eu estava com 15 anos, 16 anos, estava estudando ainda. E aí eu tinha ganhado uma bolsa, só que era na Lapa, né? De Guarulhos para Lapa é 2 horas de ônibus, né? De metrô, ônibus, enfim, de locomoção. E na época eu não trabalhava e ir para São Paulo é muito caro, né? Todo dia, né? Na época era caro também, então aí eu pensava, né, como que eu iria fazer esse curso de edição, e aí eu conversei com o pessoal também do Concon, né, para ver se seria legal fazer ou não, e eles super me deram apoio para fazer o curso, né, até me ajudaram, né, com financeiramente, assim, para eu conseguir fazer o curso, né, pegar o ônibus, o metrô e conseguir fazer o curso. E aí eu me formei no Senac, né, fiquei 6 meses estudando lá, edição, e voltei para o projeto. Então, quando eu voltei do Senac, eu já voltei sabendo um pouco mais de montagem, né, como montar, um pouco mais de edição, e eu praticamente virei o montador oficial do projeto, né, do projeto Concon, né. Então, todos os filmes ou a maioria dos filmes que nós produzíamos, eu editava. Só que além de editar, eu também era um dos produtores que fazia os projetos. Então, nessa época, como eu estava aprendendo, eu estava muito afórico para produzir. Então, tudo que eu via assim de evento, eu falava, não, eu vou produzir. Às vezes eu produzia sozinho, eu pegava a câmera, como eu sabia editar, sabia já contar uma história na edição, eu pegava a câmera sozinho e ia filmava e depois montava. Então, eu conseguia mais ou menos algumas coisas fazer sozinho, mas muito difícil fazer isso. E aí, nessa de fazer vídeo, né, fazer comunicação, o cinema veio junto, porque nas aulas de comunicação, o Giba, que era o educador, todas as referências que ele usava era referência cinematográfica. Então eu comecei a entender filmes com outros olhos também, né? Eu já assistia muito filmes com a minha mãe, né? Minha mãe era cinéfila, assim, ela Sua referência. então, mas, eu tenho muita referência de filmes hollywoodianos, porque eram filmes que minha mãe assistia. Então, toda semana, minha mãe ia na barraquinha que tinha aqui embaixo de casa, comprava 3, 4 filmes piratas, e aí eu assistia com ela. Minha mãe assistia muito filme de terror. Eu não assistia porque eu tinha medo, né, no começo. Hoje eu gosto muito, mas na época eu tinha medo de ver. Mas, enfim, assistia muito filme com ela. Mas aí, quando eu comecei a entender o audiovisual, né, o cinema, aí mudou. Então, nesse caminho de Concon e de fazer cursos, quando eu vi que, é isso que eu quero fazer filme, quero contar histórias, acho que é isso que eu quero fazer para minha vida, porque eu comecei querendo ser jogador de futebol, igual todo moleque de periferia, né? Ou músico de rap, né? Então, aí do futebol fui pro rap, porque eu gostava muito de rap também, de música, as músicas falavam muito comigo, falava do meu cotidiano, falava as coisas que eu me identificava, então eu também queria fazer rap, e aí depois eu fui pro audiovisual, né? Entendi que o audiovisual também conseguiria passar mensagem, né? Conseguiria me expressar de alguma forma, então eu falei, pô, também dá para fazer com audiovisual. Então, eu fui fazer, e nesse caminho até hoje eu fui fazendo outros cursos, então eu fui selecionado depois para um curso de cinema que teve em São Paulo, que chama Cine Inclusão, e ele foi para fazer esse curso teve uma peneira, né, assim, teve uma seleção, né, se eu não me engano, participaram da seleção 300 jovens de periferia, né, e eu fui um desses selecionados. E aí tinha 2 fases, né? Então você fazia a primeira fase, que era das aulas gerais, né? E depois eles selecionavam mais 20 jovens
para fazer o curta-metragem, que era o final do curso. E eu também fui um dos selecionados para essa segunda fase. Então o Cine Inclusão foi importante também nessa formação, porque eu conheci grandes cineastas também, nessa ideia de fazer oficina. E eu sempre fui meio dessa de comunicação, né, de fazer comunicação, de ter comunicação, eu sempre fui meio cara de pau. Então eu meio que, quando eu ia para os cursos, eu conhecia... Aquela qualidade. Então, eu ia nos cursos, conhecia os professores, e aí alguns deles da área, né, já trabalhando, eu falei, opa, vou conversar com ele aí para ver se tem oportunidade de estágio. Bom, nessas de estágio, pedindo estágio para professores, para pessoas que eu conhecia, eu consegui participar de algumas produções grandes, assim, né, de cinema grande, ou de publicidade para TV. Então, eu participei de algumas publicidades, como assistente, né, como ajudante, fiz algumas séries também, uma série também, né, da Multishow como ajudante de elétrica, e isso eu não fiz longa ainda, mas ainda tenho muito interesse de fazer, assim, um longa-metragem. Bom, aí eu estudei, né, estudei roteiro, estudei direção, né, estudei direção de fotografia, só não estudei profundamente áudio, mas o resto eu já estudei tudo, assim, no cinema. Então, eu acho que é isso. Um pouquinho, acho que eu falei até demais, né, Edson? Não falou nada demais, imagina, tá? Acho que é excelente você começar a falar da sua trajetória, de como é que você. E isso só reforça uma coisa que a gente, internamente no Cine Clube, a gente sempre fala, que você talvez seja um dos maiores buscadores do cinema de Guarulhos, né? Você transita, né? Você até esqueceu de falar dos documentários, né? Do que você faz, então você faz os videoclipes, então assim, só você falar isso pra gente. E é muito interessante de você começar, acho que de todos que nós entrevistamos, você é o primeiro que veio assim da comunicação comunitária. Sim. E é interessante também. Oi, desculpa só interromper um minutinho aqui, olha, tá muito legal o papo, hein? Eu queria só dar 2 recadinhos, ó. O primeiro, bem legal, que já estamos com 30 pessoas na live, tá? Olha, sucesso, hein? Na segunda-feira tá excelente. E aí, é o seguinte, 2 coisinhas. Hoje, também a conexão não está muito boa, né? Não sei se vocês estão percebendo, porque, assim, eu acho que estamos, ultimamente, né, a concorrência de live aí está muito grande. Então, assim, eu queria só pedir um favor, quem puder, assim, né, deixar a câmera e o microfone também fechado, que de uma certa forma isso ajuda. Só o Edson e o WG, que não, né, lógico, porque eles são o WG é a nossa estrela aqui da live, né, e o Edson é quem está entrevistando. Mas, se, na medida do possível, se vocês puderem deixar desligado o microfone e a câmera, isso ajuda. E o último recadinho, pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta no chat, pode ir mandando pergunta, depois a gente faz uma rodada de perguntas, aí eu vou lendo, a gente vai passando para o WG. Beleza? É isso aí, Edson, com você. Esqueci de falar uma coisa. Tá, não, pode falar. Esqueci de falar do curso de cinema de Guarulhos também, né? Sim. Que é importante falar disso também, que foi super importante, assim, no começo do meu fazer cinematográfico, né? Depois do curso do Senac, lá que eu fui fazer edição do Senac, aí apareceu esse curso na tela, né, do computador, que ia ter um curso de cinema em Guarulhos. Aí eu fiquei louco, né? Eu falei, nunca fiz cinema, vai ter um curso de cinema na minha cidade que não tinha, pô, vou tentar fazer. E aí era uma segunda-feira, acho que 9 horas, abria o curso,
Curso não, abri as inscrições, porque para fazer o curso, né, tinha uma seleção também, então você teria que ir lá na prefeitura, né, se inscrever, fazer uma carta lá de por que você quer fazer o curso. E eu fui o primeiro aí na prefeitura, cara. Acho que eu tava lá 8 horas da manhã esperando para abrir, para me inscrever. Eu peguei o papelzinho de primeiro, assim, para fazer o curso. E aí, quando eu Sim. terminei o Senac, o último dia, né, do último dia para fazer, que ia acabar o curso do Senac, eu recebi o e-mail de que eu fui selecionado para um dos selecionados para fazer o curso de cinema de Guarulhos. Então eu fiquei louco esse dia também, meu. Foi bem legal. E aí no curso de cinema eu conheci os amigos aí da cidade, né, que fazem cinema da cidade. Então, nesse caminho eu conheci o Nelson, não falei do Nelson também, mas o Nelson é meu parceiro do Concon aí desde o começo, né? O Nelson também foi um dos primeiros alunos da primeira turma, né? Ele e o Giba eram os cabeções assim de cinema que manjava muito, muito, muito de cinema, né? E aí eu peguei um pouco disso deles, né? Me ajudaram bastante também. E aí, finalizando o curso, né? Aí eu com o Nelson e mais 2 amigos, a gente decidiu iniciar o Quinoférico, né? Para fazer cinema na periferia. Acho que é isso. Tinha esquecido de comentar. Excelente. Acho que as pessoas vão perguntar. Claro. Mas pessoas, eu vou passar agora pro Alexandre Leão, que é membro do Cineclube Itinerante também, que ele quer fazer uma pergunta. Só vou fazer uma observação que é bem interessante, né? Das quatro lives, né? Acho que o Daniel, se não me engano, ele vem da literatura, né? Ele escreve, né? Mas tanto você, o WG, o Moisés Pantoff e o Rubens Melo são músicos também, né? Então também vieram da música, né? Então é muito, muito interessante isso, né? Ale, se você quiser abrir o microfone e fazer a pergunta, tá aberto. Tudo bem, WG? Boa noite. Beleza, Ale, boa noite. Então, eu queria te fazer uma pergunta justamente disso que você comentou, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre o Quinoférico, a decisão de formar um coletivo, né? E falasse um pouco sobre os primeiros curtas que vocês fizeram, que eu lembro que vocês fizeram curtas, inclusive, com temática ambiental, se não me engano, Busca a Vida, Inorgânico. Queria que você falasse um pouquinho sobre eles. Beleza. Então, o Quinoférico surgiu a partir de um edital, né, que saiu, eu não vou me lembrar o ano, se era 2016, 2017, putz, não vou lembrar, mas tinha um edital que eu queria concorrer. Por quê? Porque eu no Concon, eu já vinha na ideia de dar aula também, né, de ensinar. Eu queria aprender e queria ensinar, porque no projeto a gente teve essa oportunidade, né, de ser educador também. Então a minha ideia sempre de formação era até de estudar em São Paulo, né, de ir para São Paulo estudar, e todo o conhecimento que eu adquirisse, né, nos cursos que eu fizesse em São Paulo, eu trazia para os Pimentas, né, para minha quebrada, para os meus amigos, para compartilhar o conhecimento. Então, a partir desse edital que surgiu, né, eu pensei em fazer um edital, escrever, né, uma oficina de cinema, uma oficina de comunicação. Só que para participar desse edital precisaria de um coletivo, né? Ter um coletivo, né? Ou produtor ou coletivo. E aí eu já estava com essa ideia, né? De fazer cinema com os amigos. Então esse foi um empurrão para falar, não, pronto, agora eu preciso fazer, juntar a galera para tentar esse edital. E aí o Nelson estava do meu lado, né? Tava o Wesley também e o Almi, né?
E aí eu falei, galera, vamos, o que vocês acham? Vamos iniciar? Eles toparam, e aí no mesmo dia a gente veio aqui para casa. Aí a gente começou a bolar um nome, que nome. Aí eu peguei e falei assim, não, tem que ter periferia no nome, tem que ter. Aí o Nelson falou, não, então tem que ser Kino, tem que ter Kino. Aí a gente juntou o Kino com o férico de periferia e ficou quinoférico. E aí a gente já começou a mapear já como seria o logo, né, algumas coisas, e aí a gente iniciou. Então, a gente se reuniu aqui em casa e começou a falar, pronto, agora somos o quinoférico, somos nós 4. E aí a gente tentou, né, só que a gente chegamos até longe, assim, nesse edital, mas a gente não foi contemplado, né, óbvio que a gente não ia ser contemplado porque seria difícil, né, um coletivo que se iniciou no começo no primeiro ano ganhasse um edital que fosse um edital federal, né, mas isso foi muito importante pra gente porque foi o pontapé. E aí, beleza, então a gente continuou produzindo e aí surgiu um outro, não é edital, mas surgiu um processo que era o Cinemark e a Tela Brasileira, se não me engano. Eram os dois juntos, e aí e aí eles lançaram um edital também, né, para se fazer um curta com a temática ambiental, que era a temática da água, porque a gente estava na época da crise hídrica de São Paulo. E aí eu queria produzir, queria participar. Eu falei, não, vou participar, vou fazer. E aí eu chamei o Nelson também. Eu falei, Nelson, vamos fazer o filme? Vamos. Qualquer ideia. Eu falei, então, vamos. Pô, eu acho que é interessante a gente fazer uma ideia de que a água, ela é importante, muito importante, e ela afeta todo mundo, não só os bairros periféricos, mas os bairros ricos também, mas reflete mais na periferia. Então a gente, beleza, tem essa ideia, beleza, então como vamos fazer? Aí a gente falou, vamos fazer uma ideia de que a água vai diminuindo, assim, conforme ela chega na quebrada, ela não tem mais água, então a quebrada sofre muito mais com a escassez de água do que um bairro, né, mais rico, mais burguês, enfim. E aí, beleza, aí chamamos, vamos fazer, beleza, tem uma ideia, esse roteiro é esse, beleza? Aí eu falei, não, beleza, e agora os atores? Putz, aí a gente, beleza, e agora? Não tinha ator. Então a gente falou, não, vamos fazer o que a gente tem. Então a gente tinha os alunos do projeto Concom, falou, galera, topa, todo mundo topou, então beleza. E aí pegamos os alunos do básico, né, do ciclo básico, para fazer esse filme, e esse filme a gente faz dentro do projeto Concom também, né, porque o quinoférico ele surge dentro do projeto Concom. E aí eu chamei meu padrinho para participar também. A gente vai para a rua, vê mais 2 moleques passando na rua, chama esses mais 2 moleques passando na rua para participar, eles topam. E aí, e o Fábio, né, que era um dos alunos do Concom, também estava fazendo o ciclo básico do Concom. E aí a gente faz o Busca Vida. Depois do Busca Vida, o Fábio, ele entra pro quinoférico também, então ele começa, convidei ele, né, ele começa a participar do quinoférico junto com a Andrea, que foi uma menina também que participou do projeto Concom, né, e depois integrou o quinoférico. Então esse foi o primeiro filme, assim, com temática ambiental. Depois, a partir de outro edital também, que era um edital de São Paulo, mas era... Eu não vou saber o nome, porque faz acho que 1 ou 2 anos que a gente não participa desse edital, a gente participou 2 vezes, que o Fábio que traz pra gente esse edital. Se o Nelson estiver aí, me ajuda, Nelson, porque eu não sei o nome. E aí... Bem, aí tinha essa temática ambiental também. E aí a gente produz o inorgânico, né? O Fábio escreve
e eu dirijo. O Fábio ajuda a escrever, né? Eu escrevo com ele, depois eu dirijo o Inorgânico, a gente faz Inorgânico também. Filmes curtos, né? De até 3 minutos, né? Para esse edital. Beleza, e aí no próximo ano a gente faz desse mesmo edital, a gente faz o Ratos, né? Que é um filme do Fábio com o Nelson, né? Eu produzo, eu ajudo na produção. Eu não participei diretamente desse Ratos, né? Eu só ajudei um pouco na produção, porque no mesmo edital eu estava participando de um outro filme para o mesmo edital, né? Com outro grupo, que era o grupo dos agentes ambientais, dos Pimentas. Então, nessa época, eu estava participando dos agentes ambientais dos Pimentas, e aí a gente entrou junto para fazer esse filme também. Então, e aí o Ratos, né, que foi o filme do Quinoférico, ele ganhou, ficou em terceiro lugar, eu acho, nesse editalzinho aí, a gente, não lembro qual foi a premiação, mas tinha uma premiação, e a gente ganhou também. Esses foram os filmes ambientais, né, se eu não me engano, foi o Busca Vida, Inorgânico, e o Ratos, que eu ajudei a produzir. Acho que foram esses, não me recordo de outro. E esse que eu fiz com o pessoal dos agentes ambientais, né? Que foi bem legal também participar. Beleza, Ale? Respondi? Legal. O WG, então. O WG, então, agora eu vou passar. Eu acho que a Lu vai ler, tem umas. Eu vou passar para a Lu. Já tenho pergunta aqui do pessoal, que já está chegando. E olha, gente, está bem legal, viu? Depois... Bastante gente. Então, eu só vou inverter, então, porque tem outras. Eu vou passar para o Renato para ele perguntar, né? E aí depois eu passo para a Lu para ler essas leituras aí, porque tem alguns comentários também que eu estou lendo aqui. Tudo bem? Beleza. Renato é contigo. Renato Santos é do Cineclube Cinderante também. Dia de Sol, o Nelson respondeu o nome do... Dia de Sol. E aí, beleza? Renato. Eu queria, beleza? Na verdade, te dar uma pergunta sobre formação de público, né? A gente tem um problemão aí no Brasil, né? O Cineclube Guarulhos tenta dar uma ajuda nisso aqui. Eu queria saber, tipo, como é a formação de público na periferia para o cinema independente, assim, se vocês têm algum trampo relacionado a isso, como vocês veem isso, assim? Então, cara, isso é um grande problema, né? Eu acho que no Brasil todo, nos Pimentas também, da galera que faz isso muito bem, que eu conheço, são vocês aí do Incinerante, né? Que faz um trabalho incrível aí na cidade, com a formação de público mesmo, guarulhense, né? Para os filmes guarulhenses. Aqui em Guarulhos, aqui nos Pimentas, o projeto Concom também faz um pouco disso, né? Ele faz mostras, né? No bairro, né? Dos Pimentas, e nessas mostras a gente exibe filmes, né? Filmes produzidos na cidade e filmes dos próprios alunos que passaram pelo projeto Concom. Então, nessa de exibir filmes também, nos eventos que a gente já fez aqui no Projeto Concom, foram próprios filmes do Quinoférico, filmes do Moisés também, né? Filmes do Moisés também foram exibidos nesses eventos, né? Então, pelo Projeto Concom a gente faz mais isso. No Quinoférico, a nossa ideia de formar público é também formar público com as oficinas, né? Que a gente tenta fazer. Então, nas oficinas a gente tenta valorizar ao máximo os filmes brasileiros e os filmes feitos na cidade de Guarulhos, né? Que isso é super importante, né? Quando a gente discute cinema de borda e cinema de periferia, ser exibido, né, filmes que foram feitos e realizados na cidade. Então, eu acho que é isso. Respondi, Renato? Muito bem.
Muito legal. Respondeu sim. Legal, Renato. Agora eu vou passar para a Lu, porque acho que tem várias perguntas aí, várias observações dos nossos participantes aí. Você pode passar, Lu, para o WG? Pode ler, por favor? Vamos lá? Posso lá? Vamos lá. Gente, ó, muito legal, todo mundo aí agradecendo que você está aí, tá rolando um papo bacana aqui. E aí, ó, WG, tem uma pergunta do Moisés Pantolfi, que ele estava querendo saber o seguinte, ó, eu vou ler para você, tá? E aí, meus mano velho, gostaria de ouvir do próprio diretor impressões sobre sua própria filmografia, que, na minha opinião, de leigo, começa com 2 filmes mais delicados e silenciosos e se transformam completamente em No Rolê e Fusca Azul, se tornando mais crus e violentos. Como você se percebe nesse processo e nesses filmes? Tá te mandando um abraço, te chamando de lindão e falou que te admira muito. Tá aí com você. Grande Moisés. Deixa eu, antes de passar para o WG, deixa eu fazer um comentário em cima do comentário do Moisés, porque é muito interessante Não, primeiro que o Moisés não tem nada de leigo, não, ele manja muito, é um querido e ele manja muito. E outra coisa é o seguinte, é bem interessante ele perguntar isso para você, o WG, porque isso foi um comentário geral. O seu Fusca Azul foi, acho que, uma das sensações da última mostra, né? Assim como os filmes do Moisés foram sensações quando ele exibiu os primeiros filmes, né? Então, é um filme que chama muita atenção, eu acho que eu recomendo para quem não assistiu, o Fusca Azul, e esse comentário é bem... O nada leigo Moisés, ele observou muito bem, queria que você comentasse mesmo sobre esses 2 filmes e essa transição que você fez. Tá. Obrigado aí, Moisés, pela pergunta e pelos elogios. Grande abraço. Tá, sobre essa trajetória aí dos filmes, então, a gente começa com filmes curtos, né? O Quinoférico começa com filmes curtos, filmes com temáticas ambientais e filmes sem diálogo. Então, a gente começa como o próprio cinema começa, né? Então a gente começa tentando entender como que é o cinema sem fala, né? Como a gente está começando a fazer cinema, e eu acho que isso é importante a gente começar com o cinema sem diálogo, porque a gente começa a pensar mais na imagem, né? No poder da imagem. Então, são filmes curtos, né? Filmes um pouco tímidos até, mas são filmes que a gente pensa mais na imagem, como contar essa história com imagem, sem precisar da fala. Então a gente faz 3, 4 filmes assim. Até que quando eu comecei a escrever mesmo histórias, assim, pensando numa narrativa clássica, eu sinto a necessidade de começar a escrever diálogo, né? Começar a fazer curtas-metragens que fossem um pouco maiores e que tenha diálogo, né? Então, eu escrevi um filme com o Nelson que se chama Juliana, né? A gente escreveu junto, que foi o primeiro roteiro que eu escrevo com o Nelson, que eu considero assim razoável, porque quando eu comecei a pensar em fazer filme, eu falei, eu preciso aprender a escrever roteiro, preciso aprender entender um pouco mais de roteiro, entender na narrativa clássica, preciso. E aí, o Gilberto Cartano, que era o nosso professor no Projeto Concom, ele é roteirista, né? Ele estudou na Escola Livre de Cinema, né? Focando em roteiro, então ele é um puta roteirista. E aí, eu falava com ele, me ensina, me ensina, me ensina. Então, eu ia pro Projeto Concom de manhã e ficava até a tarde. Na parte da manhã, ele me ensinava a roteiro, né? Um pouco de roteiro. Então, eu escrevia e mandava para ele, escrevia e mandava para ele, escrevia e mandava para ele.
as histórias e nunca tava bom, né? E era bem exigente com isso. E aí, só que isso me motivou, não, vou fazer um que pelo menos seja razoável. E aí eu fiz um com o Nelson, né? Esse a gente engavetou porque era um filme difícil de ser produzido, né? Então a gente deixou ele um pouco engavetado porque não dava para produzir. E aí depois eu escrevi um outro roteiro que é o Nas Escuras, né? E aí esse Nas Escuras eu entreguei pro Giba, ele leu, ele falou, isso está razoável. Aí eu falei, beleza, se está razoável, dá para filmar. Aí eu falei, não, vamos filmar, juntei a galera e filmei o Nas Escura no apartamento da minha namorada, né, junto com os amigos, né, então, no Nas Escuras participou o Nelson, participou o Fábio, participou a Alice, que faz parte também do Quinoférico, o Gabriel, outros nomes que eu não me lembro agora, e convidei 3 atores amigos meus. Um era a Thaís, né, que era a protagonista, o Guilherme, que foi o outro ator que contracenava com ela, e mais 2 amigas, né? A Aldeni, que fez um personagem de uma senhora, e uma outra amiga minha que fez teatro comigo na Unifesp. Então, no Nas Escuras, eu venho pensando mais ou menos assim a linguagem que eu queria fazer, porque eu venho com essa influência do rap também, essa influência de periferia, influências de cinemas hollywoodianos, né, de filmes que eu gosto de assistir, né, de referências de diretores que eu gosto. Então eu vou pegando um pouco disso, né? Quais, WG? Cara, eu gosto muito, como eu falei para você, eu tenho muita influência hollywoodiana, então eu gosto muito do Scorsese, para mim é o diretor vivo que faz filmes que eu mais gosto, assim, que eu acho mais brilhante, assim. Gosto muito do Tarantino também, Wes Anderson, gosto muito dos asiáticos também, o Kurosawa, o Ozu, dos brasileiros, Cleber Mendonça, né? A galera da Filme de Plástico também, gosto muito dos filmes dele. Vou ter uma porrada de diretores, assim, mas nessa ideia de filmes, né? Dos meus filmes, de como contar as histórias e aquilo que eu quero dizer, eu pego muito dessa influência desses diretores que utilizam também, né, vamos dizer assim, a violência de alguma forma para contar suas histórias, né? Então, essa foi um pouquinho da ideia que eu comecei a construir, né, de cinema falado. Porque também tem uma influência, eu penso assim, que tem uma influência também do cinema popular e do cinema de massa, assim, né? Usar a violência, mas também não usar a violência de uma forma gratuita. Então, flertar com a violência para contar a história, ela tem que ser muito bem pensada para não ser uma violência gratuita no filme, né? Então, eu sempre discuto, né? Quando eu utilizo a violência de alguma forma, né? Os tipos de violência em geral, né? No meu filme, para ver se isso não vai ficar gratuito e se eu estou utilizando isso para passar a mensagem certa ou aquilo que eu acredito. Então, eu fiz Nas Escuras, né? Com a galera no apartamento. E aí, nessa mesma época, o pessoal do Quinoférico, a gente tava tendo uma troca de ideia com o Okuma, né, na Unifesp, no CEL aqui de Experimentas, que ele estava trabalhando aqui no CEL de Experimentas, e a gente trocava uma ideia do cinema que a gente queria fazer. Então, nessa troca de ideia, né, com o Okuma, a gente vem conversando qual é o tipo de cinema do Quinoférico, qual é o tipo de cinema do Quinoférico, o tipo de cinema que a gente quer fazer. E aí, refletindo, eu vi que talvez o Nas Escuras ele não seria o filme que eu
pensasse mais assim para fazer, como que eu iria fazer, porque o Nós Escuro ele veio numa ideia de, eu preciso aprender a contar uma história, né? Então, ele tem a estrutura certinha, né? A estrutura clássica certinha, né? Começo, meio e fim, roteirinho, bababá. E quando eu vou fazer... E aí eu engaveto ele, né? Porque eu não tive coragem de voltar a editar, porque nesse filme eu escrevi, produzi, dirigi e editei. E eu tava com alguns problemas do computador, tudo, eu não consegui voltar para editar para fazer um corte final do filme. E aí depois eu faço No Rolê, que é um filme do festival lá de Goiânia, né, o GoFilme, que eles entregam um tema, né, todo ano, assim, eles entregavam um tema, né, um tema, um plano e um objeto, e a partir desse tema, plano e objeto, você teria que fazer um filme em 24 horas, né? Eu já sabia desse edital, né, desse festival, porque era o segundo, né, do primeiro eu já sabia, mas a gente não participou, e aí nesse segundo ano do festival a gente participou. E aí, o mesmo esquema, eu tava no Concon, né, eu falei, pô, vamos participar, vamos, juntei a galera de novo, e vamos para casa? Vamos. Aí deu 7 horas. 7 horas eles lançavam qual que era o tema, né? Qual que era o tema, o plano e objeto. E aí eu chamei a galera e falei, gente, vamos lá para casa, vamos fazer. E aí eles lançaram e o tema era... Qual que era o tema? Eu esqueci, cara. Esqueci qual que era o tema. Oi? Nelson, ajuda aí, eu esqueci. O Nelson queria até fazer um comentário. Eu vou abrir para o microfone. O Nelson também, que faz parte do Ciclo Itinerante. Nelson, você pode abrir o microfone, ajudar o nosso amigo WG. E acho que você ia fazer um comentário também, né? Eu sei, Nelson. Eu sei. Pois não, pode continuar. Eu sei que eu lembro o plano. Tinha que ter um plano detalhe do olho e tinha que ter um objeto que... Ah, lembrei. E tinha que ter um objeto que era um livro. E aí o tema era uma frase que era o lado bom da vida. Esse era o tema. Então, era isso. O tema era o lado bom da vida, tinha que ter um livro e um plano detalhe do olho. Aí beleza. Aí lançou o tema, aí eu falei, agora a gente tinha que pensar como que a gente ia fazer, né? Porque você tem 24 horas para fazer o filme. E aí eu fui com o Fábio no mercado, falei, Fábio, vamos no mercado comprar as coisas pra gente comer, né? Porque eles lançam 7 horas da noite, então, quer dizer, a gente vai passar a madrugada toda produzindo, né? Ou a gente produz a madrugada toda, ou a gente produz de manhã, mas não dá pra produzir de manhã, porque você tem que editar o filme. E aí, o Fábio, ele é grafiteiro, né? Então eu falei, E aí no mercado eu tive a ideia, não, eu falei, vamos questionar esse tema aí, né? Qual que é o lado bom da vida? Qual que é o lado bom da vida? E aí eu tive a ideia, junto com o Nelson também, que ajudou no roteiro, eu falei, vamos fazer um rolê na quebrada de 2 manos que se encontram e eles saem para curtir a vida e a gente vamos discutir a partir disso qual que é o lado bom, né, da vida para esses meninos, né? E aí o rolê é eles indo... São 2 pinchadores, então eles se encontram numa noite e eles saem para pinchar. E eles pincham justamente essa frase, né? O lado bom da vida com ponto de interrogação. Só que aí, né, nesse rolê que eles fazem, eles se divertem, né? De várias formas. Então eles vão fazer um rolê no meio da quebrada. E aí, no rolê, né, que tem essa pegada, também tem cenas de violência dentro do filme, né? A gente consegue finalizar em 24 horas, né? E, fazer um filme em 24 horas é muito bom para quem está começando a fazer cinema, porque é muito desafiador e é muito difícil, né? Porque você fica 24 horas acordado, né? E é um desafio enorme, né? Mas já café, né? em Torra. Mas a gente conseguiu fazer. E aí a gente mandou e a gente ganhou dois prêmios, né? Com esse filme,
né, que é o melhor direção e melhor edição. Aí eu ganhei esse troféuzinho aqui, ó, de melhor direção, né, bonito, foi o primeiro troféu, foi bem legal, assim, né, porque quando você ganha um prêmio, a gente faz filme para ganhar prêmio, mas quando você ganha um prêmio por um filme, é bem gratificante, né, porque é um reconhecimento de alguma forma do seu trabalho. E aí eu ganhei o de melhor edição, né, tá aí com ele aí, ó, em algum lugar, né, Nelson? O Nelson queria fazer um comentário, né, Nelson? Quer aproveitar agora, fazer o seu comentário? Boa noite aí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sou o Nelson, sou do Cineclube. Eu sou uma pessoa que fica transitando entre lugares, então sou do Cineclube Cinerante, mas eu também sou do Quinoférico. O WG ele comenta bastante do Gilberto Caetano, que é o Giba, e o Giba ele foi nosso mestre do roteiro. Era bem isso que o Davi falou, assim, era tudo que a gente fazia era errado, a gente comeu um pouco de alamaçou para escrever roteiro, assim, a gente foi formado no ferro e fogo, assim. Mas o Giba, ele é um cara muito importante, assim, tanto no cinema periférico quanto no cinema independente, cinema negro, né? Porque ele é um cara que tem uma produtora de audiovisual que é Cavalo Marinho, e acho que um fato curioso, assim, das coincidências da cidade, é que o Giba, ele se formou na Escola Livre de Santo André, e ele é da mesma época do Okuma, né? O Okuma também conhece ele, assim, o Okuma que é um cineasta também aqui da cidade atualmente, né? Inclusive que está aqui presente, então essas coisas de coincidência. É uma né? referência nossa. É uma referência pra gente, o Okuma. Eu e o WG, a gente teve um processo de formação com o Giba, depois a gente fez um processo de formação com o Okuma, assim, então essa galera da Escola Livre de Cinema de Santo André meio que atravessou a gente também, assim. Era isso que eu tinha falado sobre, que era isso, né? Era dessa pessoa que foi importante, assim, na formação meio do WG, como comunicador e cineasta. Assim. Muito bem. Pelo avançar das horas aqui, eu precisava falar algumas coisas aqui. Bom, primeiro eu vou falar que, assim, tem 30 pessoas, passaram 32, então, para uma live, assim, numa segunda-feira, está excelente. O WG conseguiu atrair uma boa galera aí. E eu ia citar, tem muitos amigos aqui participando, tem muitos cineastas aqui da cidade, muitas pessoas que acompanham o nosso trabalho aqui, mas eu quero registrar uma presença bastante especial aqui, que é do Francisco Lilo, que ele está nos mandando um abraço aqui, ele é do Cineclube Imigração de Goiânia e do CNC, então para a gente é um orgulho muito, muito grande, assim, o Francisco, né, e compartilhar com a galera, assim, a presença de uma pessoa tão importante para a gente, né? Acho que para a gente a gente se sente muito prestigiado, muito agraciado com a tua presença aí, e saber que sempre vai estar bem-vindo às nossas atividades aí. Acho que depois a gente vai passar algumas coisas, né, do que nós fazemos, e agraciado também pela presença do WG. O WG acho que é um digno representante, assim, do nossa melhor produção audiovisual, né? E acho que até tem uma pergunta dele, acho que é mais dirigido para nós do Cineclube, né? Gostaria de saber se, além do circuito de festivais, os filmes estão sendo distribuídos nos cineclubes a nível nacional, ô Francisco, não, né? Na verdade, nós estamos há 4 anos, nós estamos passando por 5 anos agora, então a gente, na verdade, nós catalogamos mais os filmes, né? Fazemos os filmes circular aqui no âmbito de Guarulhos, né? Enfatizamos a produção local, né? Mas cada vez mais nós estamos fazendo mais intercâmbios com outros cineclubes, outros cinéfilos, né? Outras instituições, então é isso, né? Mas assim realmente gratidão imensa aí, né, de prestigiar a gente. Bom, e também eu queria também agradecer, assim, tem um monte de amigos aqui, pessoas, mas tem um grupo especial que isso eu vou comentar com o WG, que eu acho que é muito legal. Acho que ele comentou bem de passagem, né, das oficinas que ele faz nos Pimentas, e acho bem interessante que tem
uma galera que está aqui, o WG, que passaram nas suas aulas lá, né? Eu também tive a oportunidade de dar algumas aulas lá, né? Mas assim, eu estou vendo muita gente aqui que tem, né? Então, esses, acho que vieram tudo, ó, acho que tô achando que você é querido aí da galera, ou então se eles não assistissem essa sua live aí, você ia dar o certificado para eles aí, das duas uma, né? Mas tô brincando, o pessoal, acho que tem muita gente aí que tá realmente para te acompanhar. Né? Quer comentar um pouquinho das oficinas, ou WG? A gente vai encerrar daqui a pouquinho também. Eu cobrei eles, eu falei que se não viesse assistir, não ia ter no próximo ano. É mentira, é brincadeira. Então, sobre a oficina é um filho nosso, assim, do Quinoférico, né? Por quê? Porque é um projeto que a gente tentou realizar desde o começo do Quinoférico, né? Como eu tinha dito, a gente começou o Quinoférico pensando em educar, né? Ensinar cinema nos Pimentas. Então, desde o início do Quinoférico, a ideia era formar novos cineastas, né? Novos fazedores de filme, né? No bairro dos Pimentas. Ponto. Essa era a ideia. E aí a gente dava algumas oficinas, alguns workshops, né? Nos Pimentas. Mas aí no ano de 2017, 2018, veio o Giro Cultural Pimentas, que é um projeto da Casas Bahia, né, e a Via Varejo, para desenvolver a cultura local do bairro. Então, no primeiro ano, eu participei com o projeto Concom nesse Giro Cultural Pimentas, né? No segundo ano, eu vi a necessidade de entrar com o Quinoférico, né, para a gente conseguir realizar uma oficina de cinema nos Pimentas, porque não tinha, né, no momento, uma oficina de cinema nos Pimentas. E aí eu queria ter essa ideia, né, essa oficina, né, na quebrada para ensinar novos alunos. Então eu entrei com um projeto, né, no Júlio Cultural Pimentas, todas as entidades topou, né, que o projeto fosse realizado. Só que para realizar, né, a gente precisava de parceiros, né? Então, nessa ideia, né, de ensinar, uma das coisas que teria que acontecer era que os educadores das oficinas teriam que ser cineastas da cidade de Guarulhos. Por quê? Porque muitas das oficinas que aconteceram na cidade de Guarulhos foram pessoas de São Paulo que vieram para Guarulhos para ensinar cinema para gente. Ou seja, a oficina que eu fiz na cidade de Guarulhos foi isso. Foi uma produtora de São Paulo que veio para cá ensinar cinema, certo? Então, não muito satisfeito com isso, a ideia era essa, simples, tem que ter cineastas da cidade, né, realizadores da cidade, que vão ensinar cinema na cidade e na periferia. Então eu chamei as pessoas, né, que eu conhecia para para topar esse novo desafio que era a oficina de cinema. Então fiz eu e o Nelson, né, e os outros amigos fizemos as divulgações, tudo bonitinho, fomos nas escolas, convidamos. É interessante que não os participantes não foram só participantes dos Pimentas, né? Teve uma galera de São Paulo, teve uma galera do centro, né? De outros bairros que não fosse o Pimentas e participou dessa oficina. Além dos professores que foram de Guarulhos, teve também alguns professores que não eram de Guarulhos, mas que conversavam a mesma ideia da gente, né? O mesmo diálogo da gente, que é fazer o cinema de quebrada, né? O cinema de periférico. Então, veio mais 3 cineastas ajudar nessa oficina, né? Um deles foi o Fábio Rodrigo, né? Que deu uma aula de direção também, um cineasta premiado. E
rolou, né, o ano passado, durante 6 meses, se eu não me engano, 6, 7 meses, essa oficina de cinema. Então foi uma coisa muito importante para a gente do Quinoférico, porque a gente conseguiu realizar uma parada que a gente estava tentando realizar há muito tempo. E eu fico feliz de isso ter sido realizado com os amigos que fazem cinema da cidade, né? Então isso eu acho super importante. E além disso, né, a gente formou também públicos e novos cineastas da cidade de Guarulhos, né? E um deles, esses cineastas são essas pessoas que estão assistindo aqui essa live, né? Eles passaram por uma formação e agora eles são novos cineastas periféricos, né? Da cidade de Guarulhos. Então isso é muito importante, sabe? Ao meu ver, Já fizeram filmes muito sim, bons, com por sinal, né? certeza, que eles são novos cineastas. Então a meta da primeira oficina foi concluída, sabe? Eles conseguiram fazer os filmes deles, né, com baixíssimo orçamento, montaram outras produtoras, né? Estão realizando filme, estão fazendo filme estão fazendo longa-metragem na cidade com um dos grandes cineastas da cidade. Então, cara, isso olhando para trás, eu consigo ver que a oficina foi super importante, né? Tanto para os Pimentas, né, para o bairro, quanto para a própria cidade, né, de Guarulhos. Muito bem, WG. Eu acho que a sua contribuição, não só pelas suas obras, mas também por essa militância aí do audiovisual, eu acho muito, muito, muito bonito isso em você, né? A sua inquietude, né, de buscar mais referências, mas de você não guardar as informações para ti e disseminar o que você sabe, todo o conhecimento, toda a experiência. Então, isso eu acho uma atitude muito, muito bonita. Inclusive, tem muitos cineastas aqui nesse público de hoje que é muito, muito legal, que acaba fazendo esse trabalho aqui. Tem muitos pioneiros aqui, inclusive, né, pessoas que já fizeram uma produção audiovisual. Então, há uma passagem de geração, quer dizer, a geração são pessoas muito jovens. Vendo, tá o Okuma aqui, tá o Thiago Barreto, né, que já faz filmes, tem uma galera que já é dessa geração, aí tem essa geração que tá o Moisés Pantolfi, tem uma série de pessoas aqui que são relevantes para a história da cultura da cidade. Bom, eu já são mais de uma hora dessa live, né, nós estamos encerrando. E eu nem consigo nomear todo mundo, porque nós estamos com 29, mas já passou por 32 pessoas aqui. Acho que eu vou correr o risco dessa vez de não chamar todos os nomes, mas agradecer um por um de quem participou disso aqui, principalmente o WG, que trouxe um monte de coisa dessa cultura das periferias, das nossas Pimentas, né? Que Pimentas também é minha terra, né? A terra da minha família. Né? Amo aquela região lá, com todas as suas contradições, mas é um lugar importante para a cidade de Guarulhos. E antes de encerrar, eu queria falar que daqui a 15 dias, quem vai participar com a gente para bater um papo aqui vai ser a Reiko Otaki, né? Que tem uma participação importante lá em oficinas, em trabalhos lá, né? Também em parceria com o Kuma, e é uma pessoa muito importante aqui para a cultura da cidade, mas a gente vai bater um papo com ela daqui a 15 dias, a gente vai anunciar nas nossas redes, aí, que é no Facebook, pode procurar no Facebook, Cineclube Itinerante, agora estamos no Instagram e também no YouTube, agora estamos no YouTube também, tem nossas playlists que são elaboradas semanalmente, né? Então vocês podem nos seguir por lá. E, bom, acho que é isso, WG. Queria ser umas palavras finais aí, a gente encerrar, só para... eu acho que já aqui no nosso chat já estão colocando os endereços das nossas redes. Então é contigo, WG. Gratidão, irmão. Você é uma pessoa, um perseverante, é um grande... É o nosso Martin Scorsese dos Pimentas. Contigo agora. Beleza, Edson. Eu queria agradecer mesmo, né, pelo convite aí de falar um pouquinho do que eu produzo aqui, como eu tento produzir aqui na cidade, aqui nos Pimentas, né? Agradecer a todos aí que ficaram aí por uma hora me ouvindo aí falar, e falar para vocês cuidarem, né? Que a gente está vivendo um tempo aí difícil,
né? Um tempo difícil de saúde, um tempo difícil de cultura, um tempo difícil no país, né? Estamos enfrentando muitas coisas aí nesse ano de 2020. E algumas coisas que o Quinoférico se propôs a fazer esse ano, provavelmente a gente não consiga, mas próximo ano, se tiver tudo bem, a gente vai continuar fazendo nossas atividades. Então, eu acho que esse é o recado, né? Se cuidem, né? Para que a gente consiga viver tempos melhores daqui para frente. Obrigado pelo convite e a galera que conseguiu aí assistir até o final. Valeu! Com certeza, WG. Te agradeço, gratidão a todo mundo aí. Galera, se cuidem, vamos ficar em casa. E daqui a 15 dias, né, estaremos aqui novamente com a Areico e para o nosso bate-papo aí quinzenal do audiovisual da cidade de Guarulhos, na quarentena itinerante. Tá bom, galera? Beijo para vocês. Tudo de bom. Tchau. Tchau, gente. E assim que, na semana que vem, assim que esse vídeo tiver prontinho e tal, a gente já coloca lá para vocês assistirem novamente, tá bom?